Então, irmãos, estávamos falando a respeito de aspectos da frutificação de João 15. Então, já vimos que Jesus é a videira, nós somos os ramos, Deus é o agricultor, e a grande questão é qual a compreensão que temos a respeito do fruto. Então, falamos agora há pouco que o fruto, numa primeira compreensão, está relacionado do resultado da minha experiência, da sua experiência com Deus. Então, essa experiência, essa transformação que eu e que você tivemos para com a pessoa de Jesus, o resultado disso é um fruto que foi descrito lá em Gálatas 5, como nós já trabalhamos isso. Então, alguém que diz que ama o Senhor, alguém que diz que teve uma vida transformada e a sua conduta não revela isso, pode colocar uma grande interrogação sobre a fé daquela pessoa, sobre a experiência dela para com Deus. Porque é uma vida de transformação. Esse fruto, ele acontece, o próprio Jesus fala isso, que nós teríamos ou daríamos frutos de arrependimento. Ora, eu não bebo mais da fonte da corrupção, então eu bebo agora de uma nova fonte, eu bebo agora do Senhor. E um indício ou uma pista para a gente compreender sobre se a minha conduta, se minha vida, se o meu testemunho, ela está pautada, ela está fundamentada em Cristo, é perguntar para as pessoas, não assim aleatoriamente, Maiane, mas perguntar o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Jesus fez isso com os discípulos, lá em Mateus 16. Então, é o outro que vai revelar como é que eu estou diante de Deus. Você não vai depender dessas informações, mas elas acabam lhe ajudando. Claro que veja um momento e qual testemunho que você dá, por exemplo, na sua família, na sua casa. O que sua esposa ou seu esposo, seu filho ou sua filha, seu pai ou sua mãe diz ao seu respeito. Você não precisa, depois dessa reunião, perguntar a eles. É um determinado momento, um momento oportuno. O que as pessoas do trabalho falam a teu respeito? O que teus parentes, quando eles estão lá almoçando e de repente aparecem vários nomes na mesa, aí chega no teu nome. O que eles dizem ao teu respeito? Então, a tua vida, a minha vida, precisa ser uma vida de fruto. E não só pouco fruto, não só um fruto, mas o próprio texto há toda uma gradatividade de fruto. Muito fruto, mais fruto, e ao final um fruto permanente. Isso eu só estou resumindo daquilo que nós já conversamos. Então, veremos hoje a segunda compreensão que se dá a essa expressão fruto ou frutificar de João 15. Enquanto a primeira está relacionada à minha conduta, a segunda diz respeito à forma ou à maneira que eu conduzo pessoas a Cristo. Então, o ato de levar a pessoa a Cristo e essa pessoa experimentá-lo e conhecer a Cristo, isso chama-se frutificar. É o segundo aspecto, é a segunda compreensão do frutificar ali, de
João, capítulo 15. É uma experiência, irmãos, sobrenatural. Conduzir alguém aos pés de Cristo é um momento que há festa nos céus. É isso que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 15. Podemos verificar essa associação de fruto e pessoas. Eu vou ler aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 15, está escrito assim, Paulo falando para aquela igreja: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da região da Acaia e que eles têm se dedicado aos serviços dos santos. Ora, tem várias passagens que relaciona fruto à pessoa, frutificar como no sentido de conduzir alguém ao evangelho, conduzir alguém aos pés de Cristo. E esse ato de frutificar, a gente vai ver que leva todo um processo. E veremos agora algumas dessas etapas. A primeira delas é a oração. Para a gente frutificar, para a gente conduzir alguém a Cristo, levar alguém a experimentar a Cristo, primeiro eu preciso orar, buscar o Senhor, porque é na oração, é por meio dela, que nos mantemos ligados. Mas trazendo a analogia à videira, permitir que a oração nos permite ficarmos ligados ao tronco, permanecer em Cristo, permitir que a seiva do tronco chegue até ao momento de dar o fruto, permitir a circulação da vida de Deus em nós. E isso, sem oração, não tem como. Não tem como. Precisamos orar. Para frutificar, é necessário a oração. A oração também gera em nós uma compaixão pelas vidas perdidas. A oração produz em nós uma expectativa do agir de Deus na vida daquele que ainda não conhece. Então, precisamos orar pelas pessoas. Orar ao Senhor pelas pessoas. E esperar que Deus gere isso no nosso coração. Gerar essa compaixão. O Senhor fala, aliás, Mateus, no livro de Mateus, final do capítulo 9, tem essa referência. Jesus vê a multidão e ele tem compaixão da multidão. E essa palavra você pode buscar lá nos evangelhos, ela aparece por diversas vezes. Jesus se compadecendo. Mas isso é resultado de uma vida de oração. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Qual tem sido a intensidade da oração sua pelos perdidos? Quem é o perdido? Vamos organizar as nossas ideias. É todo aquele que ainda não conheceu a Cristo. Ele está perdido, a vida dele está sem sentido. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas dessas pessoas passam por você por dia? Se eu perguntar aqui a alguns de vocês sobre a agenda do telefone, quantos daqueles ali já conhecem ao Senhor e quantos não conhecem?
é bem provável que a relação daqueles que não conhecem ao Senhor, na tua lista de telefone, de contatos, lá no seu, seja daqueles que ainda não experimentaram a Cristo. E você sabe qual é a nossa função? Conduzir essas pessoas a Cristo. É simples. A frutificação, ela é simples. O processo, é verdade que tem etapas, mas ele em si, ele é simples. Então, querido, eu quero te animar a orar o Senhor. Ore ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Quando você estiver de joelho, estiver na presença do Senhor, você está firmado nele. Você está permanecendo nele, como o próprio Jesus diz lá em João 15. Amém? A segunda etapa desse processo de frutificação é o anunciar o evangelho do reino. Vocês viram na minha fala uma ênfase. Não é qualquer evangelho, não é o evangelho, é o evangelho do reino. Foi esse evangelho do reino que Jesus pregou. Não foi um evangelho, levante a mão, aceite a Jesus. Ora, você não quer não. Jesus está do lado de fora, está sentindo frio, bate na porta, abra, por favor. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. Não é o evangelho que Jesus não pregou, ele não traz esse chamado, tem vários aí, o evangelho das ofertas, o evangelho do bem-estar. Resumindo, é a centralidade no homem, esse evangelho adocicado que se fizeram para ele. Um evangelho, uma vez salvo e salvo para sempre. Deus quer o coração. Deus não quer que você sofra. Claro que Deus não quer que você sofra. Mas o fio condutor do evangelho do reino não somos nós, mas a centralidade nele. E em síntese, Jesus passa, inclusive, a anunciar isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Começa pelo arrependimento. Então, o anunciar é trazer anunciar, proclamar, pregar. Tudo simboliza o ato de comunicar, de conduzir a pessoa a Cristo, comunicar a Cristo. O evangelho do reino se resume também em uma pessoa que é Cristo. Eu citei esse texto agora de Mateus 4, verso 17, e eu queria que a gente pegasse nossas palavras e observe lá, tem alguns pontos que a gente não pode perder, passar batido não. Mateus capítulo 4, versículo 17, Benício, você que está aí digitando, 17 e o 24. Mateus capítulo 4, verso 17 e verso 24. No verso 17, diz assim, 4, 17 e 24. Você pode ler, Benício? Pode. Claro. Mateus 4. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Ok. O versículo 17 inicia assim: daí por diante. Tem várias versões aí que diz assim, e dali, ou enfim,
revela algo. Isso é uma ligação. Revela algo do que aconteceu anterior. Então, antes dali, o que aconteceu? Qual é o capítulo 3? O que o capítulo 3 fala? Fala de Jesus sendo batizado. Depois, inicia o capítulo 4, Jesus sendo tentado. E ainda no capítulo 3, ele sendo batizado pelo Espírito Santo, no ato ali do batismo das águas, depois que ele saiu das águas, ele foi tentado. E depois dessas circunstâncias, ali começa a vida ou o ministério de Jesus. Então, decorrido essa experiência, passou Jesus, ou percorria Jesus toda a Galileia, ensinando das sinagogas, pregando o evangelho do reino. O versículo 24 utiliza a expressão pregando o evangelho do reino. Eu troquei o versículo 17 por 24. O 17 daí por diante, passou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O 24, percorria Jesus toda a Galileia, anunciando, em síntese, anunciando o evangelho do reino, ou pregando o evangelho do reino. Então, Jesus anunciava, Jesus é a nossa referência. Os discípulos também vão fazer, que a gente não vai trabalhar aqui, vão também anunciar o evangelho do reino por todas as regiões. E Atos 1:8 dá uma escala de regiões até os confins da terra. Ou seja, todo mundo, o evangelho chegando por etapas, até chegar aqui em Vitória da Conquista, ou aqueles que estão, como está sendo gravado, você ir de sua região, de sua cidade. Eu queria evidenciar essa vida, essa intencionalidade de Jesus nesse anunciar. Eu vou lhe convidar para abrir o livro de Marcos, capítulo 5. Assim, tem uma curiosidade em Marcos 5 que me chamou a atenção. Ali conta a história de que Jesus sai, ele sai da margem do mar e vai para outra margem. Na verdade, era um lago. Ele vai para a região de Gadara. Essa região ficava em torno de uns 13 quilômetros. Então, Jesus sai de um lado do lago ou do mar, em algumas versões, e atravessa para chegar na outra margem. Na outra margem era uma região. E ali ele para na chamada região de Gadara. Ou em algumas versões aparece a palavra Gerazenos, mas que é mais preciso Gadara. E essa região era uma região menosprezada pelos judeus. Era uma região dos gentios, até porque criava-se porcos dessa região, que era um animal imundo para os judeus. E a Bíblia fala que Jesus atravessa e ele, ao descer da embarcação, ele estava com seus discípulos, ele avistou e vai acabar aproximando para ele uma pessoa que estava escravizado ou endemoniado, estava possesso de demônios. E ali Jesus inicia uma espécie de diálogo, acredito que ali não seja um diálogo, mas aquele homem é liberto. Aquele homem, gente, vivia, não tinha correntes que chegava a aprisionar, prendê-lo, ele arrebentava tudo, ele vivia, o próprio texto fala, em sepulcros,
versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Então era alguém que era literalmente escravizado pelo diabo. Jesus atravessa. Aí tem aquele episódio que vocês conhecem, os demônios pedem para ser expulsos dele, no caso do endemoniado, e entrarem numa manada de porcos. E isso acontece, esses porcos são precipitados pelos próprios demônios e são mortos no mar. O interessante é que as pessoas daquela cidade começam a anunciar esse feito de Jesus, mas no sentido negativo, ao ponto que eles pedem para Jesus sair daquela região, sair daquela cidade. Senhor, nós não queremos você aqui, não queremos. Eu fico pensando em várias cidades aqui do Brasil e aqui da Bahia, que se Jesus chegar lá para tirar um negócio religioso, eu acho que as pessoas vão pedir para Jesus ir embora. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a atitude do endemoniado, ex-endemoniado. Ele roga a Jesus para poder entrar no barco e seguir Jesus, porque Jesus atravessa, vamos só recapitulando, Jesus atravessa, faz uma viagem de 13 quilômetros, ao desembarcar, ele não é aceito por aquela região, por aquelas pessoas, por aquela cidade, e ele retorna à embarcação para um lugar de origem. E o ex-endemoniado quer seguir Jesus. E olha a resposta de Jesus no versículo 19. 5:19. Diz assim na minha versão: Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Vocês compreendem? Jesus fala para aquele homem frutificar. Fala para aquele homem anunciar o que Deus tinha feito na vida dele. E se a gente descer aí mais um versículo, o versículo 20, aquele homem, gente, ele anunciou a região de Decápolis, ou seja, 10 cidades. 10 cidades. Um homem que não sabia conhecer Jesus ali muito pouco, aquela experiência muito breve, e Jesus pede para aquele homem anunciar, como diz o texto, anunciar tudo que o Senhor fez a ele e como ele teve compaixão dele, né? Teve misericórdia dele. Aquele homem ganhou uma região, 10 cidades. Então, e Jesus retoma, né, para o ponto de origem. Tudo isso para mostrar para vocês o seguinte: Jesus tinha uma intencionalidade naquela pessoa e ele sabia que através daquele fruto viria centenas, daria 30, a 60, a 100 por um. E aquele homem, ele vai fazer isso. Vocês se lembram também da mulher samaritana? Aquele diálogo, aquela experiência que aquela mulher teve com Jesus? Eu vou só encurtar a história, está lá em João, capítulo 4. Eu quero encurtar essa história dizendo o resultado da conversa. No versículo 42, 41, diz assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos,
mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas você sabe por que essas pessoas disseram isso, chegaram a essa conclusão? Porque lá no versículo 30 de João 4, diz que essa mulher saiu de cidade, saiu para toda a cidade, anunciando Jesus. Ela conduziu uma cidade lá de Samaria chamada Sicar. Ela conduziu a cidade a Jesus. Ela frutificou. Ela deu fruto desse aspecto de conduzir a pessoa a Cristo. Diante disso, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? É uma pergunta, não precisa me responder aqui, não. E outra coisa, a minha intenção não é lhe constranger, a não ser que o Senhor nos constrange, né? O Senhor nos constrange. Mas eu digo constranger não no sentido aqui de expor você diante de outros. O Senhor nos constrange, então é eu e o Senhor. Aí minha pergunta para você é essa. Qual foi a última vez que você anunciou Jesus para alguém? Caso você não se lembre, isso não é um bom sinal. Né? Mas isso não quer dizer que está perdido, que o caso está perdido. Agora, eu só vou lhe ajudar com algo. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Eu, particularmente, irmãos, temo em ter, assim, outros assuntos, ou falar de outros assuntos com facilidade, com paixão, com naturalidade, ao invés de Jesus. Eu temo isso. Então, hoje à tarde eu saí e estava tendo uma carreata. Eu via nas pessoas uma paixão falando de política, do seu candidato, algumas pessoas do lado, metade do corpo exposto ou exposta na janela do carro, gritando, buzinando, falando que estava cheio. Nas redes sociais, eu vejo uma postagem que ali as pessoas estão falando daquilo que o coração está cheio. Outros falam de futebol, outros falam de maneiras de ganhar dinheiro, outros falam de religião, né? Isso eu não quero dizer que só temos que falar de Jesus. Bom seria, mas esses assuntos, eles fazem parte da nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer diante disso, desses diversos assuntos? E eu vou falar para vocês o que nós temos aprendido, que esses assuntos, eles vão oportunizar momentos de chegar ao assunto principal. Então, naquela escala, naquela ordem sobre a nossa conversa, né? Então, inicia-se com uma conversa fútil, coisas fúteis, coisas da vida. No segundo momento, a gente já passa a falar de coisas importantes até chegar a Cristo. Então, eu posso começar a falar de, digamos, essa polarização política daqui de Conquista e do Brasil. Eu posso e devo, até conversando ali com a pessoa, ele vai manifestar as crenças, as certezas, as verdades dele. Ele vai deixa ele falar. E se for a mesma sua, melhor ainda, deixa. Aí já conduza para um assunto mais importante, até chegar a Cristo. Então,
há uma evolução na conversa, né? A conversa ela não pode se perder. Então, falar, irmãos, falar para as pessoas, anunciar o evangelho do reino, falar de Jesus, conduzir essas pessoas a Cristo. E se essas pessoas, de repente, você começa a falar do Senhor e elas acabam se abrindo, aí agora é a terceira etapa do processo de frutificação, que é o fazer discípulo. Levar essa pessoa ao arrependimento, conduzir, né? Nós não temos o poder de levar a pessoa a se arrepender, não é uma contradição. O máximo que a gente pode fazer é convencer. Quem gera essa convicção é o Espírito Santo. O nosso papel é facilitar a ação do Espírito Santo. Então, levar a pessoa a isso, a esse arrependimento, aos batismos, batismo da água, batismo do Espírito, e conduzir a igreja. Eu estou aqui fazendo uma síntese, porque a gente tem conversado muito sobre fazer discípulo, né? Então, é uma etapa da frutificação. Então, eu começo orando, anunciando o evangelho, levando essa pessoa a uma conversão, que é fazer discípulo, e aí a última etapa da frutificação é quando esse fruto ele se torna permanente. E aí eu quero voltar a João 15, versículo 16. Benício, por favor, leia para a gente, Benício. João, capítulo 15, verso 16. Só um instante. João 15, 16. Isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ok. E o vosso fruto permaneça. Quando é que um fruto permanece? Se eu pegar a laranja e guardar essa laranja, ela tem como permanecer? Ela tem como se manter viva? Não. Ela vai apodrecer. Quando é que o fruto ele se torna permanente? Segundo o entendimento de Jamê, é quando o fruto é representada pela semente. Aí sim a semente ela permanece. E trazendo para a aplicação aqui daquilo que a gente tem visto sobre o frutificar, de levar a pessoa a Cristo, a última etapa desse processo de frutificação, de conduzir a pessoa a Cristo, de frutificar, é essa pessoa ser uma sementeira, ser uma semente, como é que se diz? Ambulante. Por onde quer que a pessoa passe, ela semeia, ela deixa ali os seus frutos. Ó, irmãos, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Levar, olha, vamos agora convergir as duas compreensões sobre o fruto, sobre o frutificar. A minha conduta como resultado da minha experiência com Deus. Eu fui conduzido diante de Deus e o resultado disso são os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Eu tenho que dar testemunho, eu tenho que depender de Deus, eu tenho que permitir que a vida de Deus cresça em minha vida. Lembra da expressão de João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é fruto.
E esse aspecto, essa compreensão do fruto, ela se junta com outro, que é aquele ligado a conduzir outros a conhecer a Cristo. Então, irmãos, isso resume a nossa vida. Isso resume. Isso é ser e fazer discípulo. Todo o resto é periferia. Fica à margem. Isso é a essência. Isso, o versículo 8, nós lemos, e aí depois você vai fazer isso. Junta essa porção que nós lemos com essa novas, digamos, lentes sobre a compreensão desse fruto. E o versículo 8 fala que nisso Deus é glorificado e demonstra que nós somos discípulos de Jesus. Quando eu sou discípulo, quando eu permito que a vida de Deus, que o bom perfume de Deus seja exalado através da minha vida. E quando eu conduzo, ajudo, levo outras pessoas a conhecer Cristo. Deixa eu te fazer aqui, nós estamos já concluindo o assunto. Falar de filho, para quem não tem, a pessoa tem noção, mas a experiência ela é única. Então, quem é pai, quem é mãe, você que está nos assistindo, quem é pai e é mãe, sabe do que eu estou falando. Essa paternidade ou a maternidade, ela mexe com a gente. Assim também, irmãos, quando a gente ganha pessoas, vou usar uma linguagem aqui de crente, quando a gente ganha pessoas para Cristo. Gente, é uma sensação muito boa. Olha, é a alegria, o próprio texto, nós já falamos aqui, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, e nós, como instrumentos do Senhor, para esse momento, gente, isso é sobrenatural. Eu quero te convidar a você ter uma vida frutífera. Amém? Dando testemunho, vivendo a vida de Deus, tendo uma conduta de discípulo e conduzindo outros a Cristo. Eu quero te animar, eu quero te encorajar. O Espírito Santo, ele é o maior interessado nesse processo. Se deixe ser usado por Deus. Se deixe que essa palavra possa mexer no teu coração. A nossa preocupação aqui, irmãos, não é por crescimento. A nossa preocupação é pela expansão do reino de Deus. Sobretudo nesses dias. Talvez você venha a ser aquele que vai levar o último a pessoa para a vinda de Cristo. Talvez seja você, esse instrumento. Amém? Eu queria lhe convidar para você orar nesse instante, apesar de com toda essa limitação desse ambiente, mas vamos orar. Amém? Queria que você aí fechasse seus olhos, curvasse a tua cabeça. Amém?